Olá pessoal, aqui é o professor Juscelito, os alunos aí do 8º ano do Santa Apolônia. Vamos hoje aprender sobre radiciação. Então, quando é que eu tenho uma radiciação? Eu vou ter esse símbolo representativo aqui, ó, de raiz. Quando não tem nenhum número aqui, é porque quer dizer que essa raiz é uma raiz quadrada. Se não é uma raiz quadrada, ele vai e coloca outro número, por exemplo, raiz cúbica, ou ainda raiz quarta, e assim vai. Então, quando é que eu tenho uma raiz quadrada? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos colocar aqui a raiz quadrada de 25. A radiciação, ela é o contrário da potenciação, ou seja, lembra que eu disse que quando não tem nenhum índice aqui é porque quer dizer que aqui tem 2? Então, é um número multiplicado por ele mesmo duas vezes que dá esse valor aqui. Então, aqui eu vou ter o índice, né, que é o 2. Isso aqui se chama índice. Aqui eu vou ter o radicando. E aqui eu vou ter a raiz, que é 5. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ou seja, é um número multiplicado por ele mesmo duas vezes. E se fosse uma raiz cúbica? Tivesse aqui raiz cúbica de 64. Então, é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ó, tá vendo? Que número é esse? Será que é o 5? O 5 foi duas vezes, né? Deu 25. Então, vamos tentar aqui o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 5 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes tem lá no índice? Então, vamos lá. 5 vezes 5. 25. 25 vezes 5, 125. Opa, não é, ó. Tá vendo? Então, deve ser um número maior ou menor do que 5? Menor, né? Porque se for maior, vai aumentar mais ainda o valor. Então, vamos tentar aqui o 4. 4. O 4 tem que ser multiplicado por ele quantas vezes? Tem dizendo no índice, nesse caso 3. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. É isso? Ou seja, então a raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Isso daqui lembra que é 4 à terceira potência, 4 ao cubo, não é isso? Ou seja, vejam só, se isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, repare bem, então o índice, no caso o expoente na potência vai ser o tipo de raiz, na raiz quadrada. O resultado vai ser o que vai estar dentro da raiz, no caso o radicando, e a minha base vai ser a resposta de uma raiz no tipo de raiz, seja ela quadrada ou cúbica. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o contrário da potenciação é a radiciação, e o contrário da radiciação é a potenciação. Beleza? Soma de raízes exatas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, vou resolver aquela raiz. E para isso eu vou deixar para vocês aqui uma imagem onde vocês têm que saber, no mínimo, todo o resultado dessas raízes. Ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, até pelo menos 9 vezes 9. Essa você tem que saber assim que bater o olho. Outras você vai praticando. Tranquilo? Então, vamos resolver aqui. Vamos colocar aqui raiz de 25 mais raiz de 49. Olha, todas essas aqui têm um valor. Tem um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes. Por que duas vezes? Porque quando não tem nenhum número aqui, é porque raiz quadrada é elevada ao quadrado, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou ter um resultado aqui. Esse resultado é exato. Então, 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Repito o sinal e resolvo essa outra raiz aqui, ó.
A raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E por que é 7 vezes 7? Porque é raiz quadrada. É o 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Certo? Bom, 5 mais 7 é igual a 12. Então, está aqui o cálculo e está aqui o resultado. Né? Vamos resolver outro aqui rapidinho. Vamos colocar aqui raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 64. E ó, vou seguindo essa. Se já sabe, já faz direto, não tem problema. Agora, interessante e bom é que se pratique. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Repito o sinal. E aqui, ó, raiz de 64. Se você for fazendo nessa tabela que eu mostrei anteriormente, você vai ver que 8 vezes 8 é igual a 64. 4 mais 8 é igual a 12. Certo? Tranquilo? Forte abraço aí para esses 8º anos do Santa Apolônia.